Muito bem? Opa, agora sim. Então, como eu estava dizendo, a gente tem evoluído tanto em tantos aspectos, né? Tanta a tecnologia e ciência tem nos ajudado tanto. Mas aí, de repente, a gente não tem evoluído tanto nesse sentido de encontrar Deus, ou de justificar, ou de provar a existência de uma divindade, de uma consciência cósmica. É engraçado isso, né? Parece que a gente não olha ou não quer olhar para isso. A gente quer olhar para outras coisas. E aí fica meio vesgo, meio caolho, né? Só olha para a matéria. Tudo que é matéria a gente se preocupa. Mas o que não é matéria? Não, o que não é matéria não é importante. Não é relevante. E aí, como a gente falou no sábado passado lá no GETEB, a filosofia materialista dominou todas as áreas do conhecimento humano, a ponto de até as religiões se tornarem materialistas. Parece estranho essa afirmativa, né? As religiões estão se tornando materialistas porque exatamente a religião, a existência das religiões é justamente para comprovar a existência do extrafísico, né? Do que é transcendente, do que é espiritual, não é isso? Mas as religiões estão se transformando em materialistas, porque elas ficam incitando, falamos isso semana passada, o ego, o orgulho das pessoas, a vaidade das pessoas. As religiões começam a dizer para as pessoas: você tem que, se você não tem dinheiro, então você não tem importância. Se você não tem riqueza, então você não tem importância. Porque o que importa é você ser mais do que vencedor, é você ser cabeça, não é cauda, não. Porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Então, você está dizendo o que para o cara? Que Deus é um Deus materialista, que Deus está preocupado em fazer ele ganhar dinheiro, em ele ter riquezas. Aí você vai lá para frente, vê testemunho de pessoas que vão lá para frente do púlpito. Quando eu entrei na igreja, eu estava falido, quando eu entrei na igreja eu estava mal, eu estava prejudicado, e agora? Agora eu tenho 2 carros, 2 casas, eu tenho um iate, faço viagem com a minha família, está abençoado, dá glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, o que você está vendendo para as pessoas? O que você está oferecendo para as pessoas? Você está oferecendo para as pessoas uma conquista material. Você está oferecendo para as pessoas acumular bens na terra. Só que os bens da terra, como nos ensinou Jesus, a traça e a ferrugem corroem e o ladrão rouba. A gente deve acumular os tesouros do céu. Mas isso não é mais valorizado. Não é mais valorizado. É difícil você encontrar uma pregação que não seja motivacional ou que não seja materialista, de ganhar dinheiro, né? Tem um nome isso. Que não seja nesse sentido, né? De eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser, minhas coisas têm que ter sucesso, né? Eu abri uma loja, minha loja tem que ter sucesso. Eu abri um negócio, eu arranjei um emprego, eu tenho que ser cabeça, eu não posso, porque se eu tiver na rua, quando eu comentei isso sábado lá no GETEB, se eu tiver na rua catando recicláveis, então eu sou um derrotado. Por quê? De onde as pessoas tiraram isso? Que tipo de religião é essa? Que não conforta as pessoas. E as pessoas entram nas religiões, tá com problema, e você vai numa religião dessa, vai lá fazer o santo, arriar um despacho, vem logo o Exu dizendo que está com fome, que está pedindo, você está devendo a uma entidade chamada Exu, e aí a sua pombogira está querendo menga, está querendo sangue, e aí você simplesmente entra nessa onda e começa a valorizar esse tipo de coisa, achando que as entidades têm que te dar conquistas materiais, que as entidades têm que favorecer você materialmente. Você veja que absurdo, né? As religiões que deveriam nos trazer a transcendência, a visão depois ou além da vida, não. Elas ficam falando para você sobre a vida real, porque é o que as pessoas querem ouvir e elas estão dando o que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam aprender. Então as religiões estão se materializando, estão se tornando materialistas. Então essa filosofia materialista, ela já dominou a medicina, ela já dominou a ciência, ela já dominou até a religião, ela dominou a educação. Você não educa mais uma criança para ser um cidadão de bem. Você educa uma criança para aceitar inclusão, pertencimento, coisas que têm a ver com a raça, né? Como eu falei recentemente, valorizar uma raça, valorizar a minha raça, porque eu sou branco, porque eu sou negro, porque eu sou amarelo. O que é isso que nós estamos ensinando para as crianças, cara? Todo mundo debaixo da terra é igual, cara. Por que a gente está falando isso para as crianças? Por que a gente está falando inclusão?
Quem que excluiu? Não, temos que valorizar a inclusão. Aí agora os filmes de Hollywood, os desenhos, todos eles têm que ser inclusivos. Se tem um homem branco, tem que ter um homem negro, uma mulher, tem que ter um homossexual, tem que ter um casal gay, tem que ter um amarelo, tem que ter um indígena, tem que ter todas as representações. Por quê? Quem é que excluiu? Então, essa visão materialista dominou a cultura. É a cultura do gueto, é a cultura escatológica, a cultura do grotesco, né? Porque aí você vai valorizar a comunidade, porque é a cultura da comunidade. A cultura não é da comunidade, não é da favela. A cultura é da espécie humana. É de todos nós. Por que não se fala mais de uma música clássica, de uma arte clássica, de uma pintura clássica? Por que isso virou ofensa? Por que não pode mais falar de Deus? E aí nós viemos falando sobre isso já desde a semana passada. Inclusive lá no GETEB eu toquei nesse assunto, porque são assuntos que precisam ser repetidos. Nós humanos, nossa espécie só aprende pela repetição, cara. Se você falar uma vez só, a pessoa perde. Você tem que falar e falar e falar e falar até que a pessoa ouça, entenda, vivencie a experiência. Tem que repetir 1000 vezes para que as pessoas possam entender. E aí, como é que você vai provar a existência de Deus? Como é que você vai comprovar a existência de Deus com esse nível de materialismo, né? Você vai querer... Não, você tem que justificar a existência de Deus, mas aí você tem que ter um equipamento... Tem que ter um equipamento que prove que Deus existe. Você tem que ter um equipamento, uma tecnologia. Encontramos o bóson de Higgs. Pronto, vai a partícula de Deus. É a busca de Deus numa partícula. É isso. Você tem que materializar Deus numa coisica. Que pensamento bobo é esse que as pessoas... Isso é invenção, cara. Isso não é verdadeiro. E aí é o que a gente disse, né? Não há tecnologia que comprove a existência de Deus. É impossível, tecnologicamente, comprovar a existência de uma consciência que está na intimidade da estrutura atômica do equipamento que quer medi-la ou que quer visualizá-la. Não sei se eu estou sendo claro. Vamos usar um exemplo. Eu vou pegar isso aqui é um porta-óculos, não sei se dá para você ver daí. Eu vou pegar finge que esse porta-óculos é um equipamento que vai provar a existência de Deus. Só que Deus está contido na estrutura do porta-óculos. Deus faz parte dessa realidade dentro do porta-óculos. O próprio equipamento é Deus. Ou Deus manifesta-se nele. Deus está numa pedra, assim como está numa parede. Seu Júnior, você é louco. Eu falei, não, você não está entendendo. É porque você acha que pedra é uma coisa inanimada, então não pode ter uma energia, ou não está mergulhado numa energia cósmica, numa consciência cósmica. Você está pensando Deus como sendo uma coisa, que aí tem que estar aqui visível. Para com isso, cara. Essa visão materialista é que tira você da presença de Deus. Então não existe equipamento que consiga medir ou consiga provar a existência de algo que o próprio equipamento faz parte. Não há distanciamento, cara. Para que você possa ver, você tem que ter uma distância, porque como é que você vai ver o que está dentro de você, o que faz parte de você? Não, você está tentando ver algo que está na intimidade do teu corpo físico, com um olhar físico. Você não vai, cara. A nossa realidade material nos impossibilita enxergar Deus. A nossa tecnologia não nos permite enxergar Deus. Não nos permite. Não há como você enxergar uma criatura que está permeando toda a realidade cósmica, que faz parte de tudo que está conosco, tudo que está em nós e tudo que está à nossa volta. Então, para que você possa comprovar a existência desse ser ou dessa consciência, não dá para usar os equipamentos materiais que nós temos.
Não dá para você usar a matéria que nós temos, me perdoe que eu fiquei... É porque eu estava mexendo no equipamento aqui. Não dá para você usar os equipamentos que você tem. Então, para que você possa comprovar a existência dessa criatura, você tem que sair desse tipo de pensamento e inclinar-se mais para um pensamento racional, para uma lógica, ou para algo que te traga um pensamento racional, lógico. Né? Você vai construindo uma ideia. Vamos dar um exemplo. Aí, de repente, você suja a mão com chocolate. Era isso que eu estava dizendo. E aí você cheira. Tem cheiro de chocolate. Você olha, tem cor de chocolate. Você passa a mão, tem textura de chocolate. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? A maioria já entendeu a brincadeira. Eu preciso lamber para saber que é chocolate? 90% de chance de ser chocolate. Tem a cor, tem o cheiro, tem a textura. Sei lá, se eu pudesse ouvir, diria, tem um áudio. Se eu pudesse sentir, diria, estou sentindo que é chocolate. Eu só não lambi ainda. Aí eu vou lamber? É chocolate. É mais ou menos isso que a gente tem que tentar fazer para encontrar Deus, para justificar a existência de Deus. Não dá para você justificar com equipamentos, porque a nossa tecnologia é fraca, é pacanha, a nossa ciência se transformou em materialista. A gente vai inclusive falar daqui a pouco sobre a evolução da consciência e sobre algumas pesquisas relacionadas à experiência de transcendência que são descartadas pela ciência. Então não dá. E se a ciência coloca como limite a morte e o nascimento, são parâmetros, se a ciência coloca como limite apenas o que ela pode medir por um equipamento, então ela vai desperdiçar 90% da realidade. Porque a nossa realidade material corresponde a apenas 10%. A nossa realidade material é a ponta de um iceberg. O que a gente vê é a ponta de um iceberg. E eu uso sempre um exemplo bem simples, em que eu digo o seguinte: quando eu olho para uma parede, aqui atrás de mim tem uma espuma. Isso aqui é uma parede de espuma. Quando eu olho para essa espuma, ela é cinza, não é isso? Mas por que eu vejo a cor cinza? Por que eu vejo a cor cinza? Porque ela está pintada de cinza. A luz da lâmpada joga um feixe de inúmeros fótons com frequências de onda diferentes, várias frequências de onda, então são várias cores, jogam na parede. A parede, a espuma, absorve todas elas, todas as cores, todos os fótons, e ricocheteia apenas o cinza. Todas as outras cores foram absorvidas pela parede de espuma. Apenas o cinza ricocheteou. E ele ricocheteou e bateu no meu olho e sensibilizou meu nervo óptico, que foi levado para uma estrutura aqui atrás do meu cérebro, que interpretou a cor como cinza. Então, quando eu vejo o cinza, eu desperdicei todas as outras cores. E além disso, essa realidade, esse espectro, essa faixa de frequência em que meus olhos conseguem ver, é muito estreita. Porque fóton é uma emissão de energia. E há uma quantidade gigantesca de energia passando por nós o tempo todo, que nós não vemos. É como se fossem cores, como se fossem coisas que nós não vemos. Porque os nossos olhos só captam uma parcela dessas frequências. O mesmo é a nossa audição. Os sons que estão à nossa volta são de uma multiplicidade e de uma diversidade tão grande, vamos colocar aqui que seja de uma escala de 0 a 100, mas os nossos ouvidos só captam 20%. Os outros 80% são desperdiçados. A gente joga fora. Os ouvidos não captam. Por isso que tem sons que apenas os animais ouvem. Tem sons que estão abaixo e acima dessa frequência que captamos. Então, o que nós tocamos, o que é tangível, é apenas uma faixa de frequência energética. Essa mesa é feita de madeira, né?
É uma matéria, não é isso? A matéria é energia concentrada, como a energia é matéria dissipada. Então essa matéria que eu toco aqui, essa mesa que eu toco, ela só existe dentro de uma faixa de frequência energética, onde a partícula conseguiu materializar para que eu pudesse tocar. Se tornou tangível, tocável. Mas existem milhares de frequências de onda da partícula que não são tangíveis para mim. Mas o meu espectro de percepção, de toque, está dentro de uma faixa de frequência. Como se também do 0 ao 100, eu estou colocando limite nessas frequências, nessas energias, mas vai além de 100. Dessa frequência de 0 a 100, desse espectro de energias em que eu poderia tocar do 0 ao 100, eu só consigo tocar em 20%. Os outros 80% da energia que passa por mim, eu não toco, eu não vejo, eu não ouço. Às vezes eu sinto pela glândula pineal. Isso quer dizer que tem toda uma realidade transcendente. Eu digo transcendente porque vai além do que eu raciocino. Eu consigo captar. Mas existe uma quantidade enorme de energias, de sonoras, visíveis, tangíveis, que estão além do meu espectro de captação dos meus 5 sentidos. Então, enquanto eu só aceito como realidade aqueles 20% das energias que estão à minha volta, em que eu posso tocar, ouvir, ver, sentir e cheirar, eu abro mão de 80% que eu não consigo, meus sentidos físicos não conseguem captar. Então, quando você pega a ciência, quando você pega a medicina, quando você pega as artes, quando você pega a filosofia e restringe tudo isso a 20% da realidade, você está desperdiçando 80% de tudo que existe simplesmente porque você limitou, né, a sua capacidade de percepção. Tá sendo clara a informação que eu estou passando? Está dando para o pessoal entender? A nossa ciência, a nossa medicina, a nossa filosofia, como eu disse, as religiões estão se tornando materialistas, né? A nossa filosofia, a nossa ciência, a nossa medicina, o nosso saber, a nossa cultura, a nossa interação social, tudo que está à nossa volta nos restringe a 20%. Nos leva a acreditar que tudo é esses 20%. Que os 20% simplesmente são toda a realidade. Quando na verdade não é. Quando na verdade nós vamos além disso. Então é necessário que a gente entenda que não tem como nós termos um equipamento, não temos como a ciência não vai se preocupar com isso, a ciência não vai se debruçar sobre isso, porque ela simplesmente não vê, não toca, não sente, não cheira, então ela acha que não existe. Então como é que você vai querer que essa ciência que ficou caolha, que ficou cega, que restringiu a sua própria capacidade de interação, como é que você vai querer que essa ciência comprove a existência de uma divindade? Não tem como. Para você conseguir captar, entender essa realidade, que vai além do que a ciência te apresenta, você tem que usar, como eu disse, de algum tipo de analogia ou de algum pensamento que vai além. Então é como eu te falei, você bota a mão, você cheira, é chocolate, você sente a textura, é chocolate, você vê a cor, é chocolate, você ouve, é chocolate, não dá para ouvir o chocolate, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Você não precisa lamber para saber que é chocolate. Todas as informações que você captou demonstram. Você está só você e essa pessoa na sala. Aí você deixou aqui em cima um celular. O seu celular está aqui em cima dessa mesa. Só está você e essa pessoa. Vocês estão aqui há meia hora aqui nessa sala. O celular sumiu. Aí você cata o celular, cadê? Não acha o celular. Se ele não foi desmaterializado pela como é que é o nome da nave? Jornada nas Estrelas,
Me ajuda aí, gente, que minha cabeça falhou agora, que eu estou com tanta informação aqui de internet, minha cabeça falhou. A nave estelar da Jornada nas Estrelas, lá do Capitão Kirk, né? É um crime eu não lembrar, porque é um seriado que eu sou apaixonado. Ou foi a nave estelar do Jornada nas Estrelas que desmaterializou o celular, ou foi a outra pessoa que pegou. Não, mas a pessoa vai falar que não foi ela. Ela pode falar o que ela quiser. Você está numa sala trancada, você e essa pessoa, e o celular está aqui, o celular some, e você cata. Não caiu no chão, não caiu aqui, não caiu ali, não caiu ali. Você estava usando o celular, botou aqui, ele sumiu. Então, a lógica, então, vai comprovar o que é impossível ser comprovado. A lógica vai fazer você deduzir aquilo que não pode ser deduzido. A lógica vai confirmar o que a tecnologia não consegue confirmar. Tá claro o que eu estou dizendo? Então é assim que a gente vai. Enterprise. Ô, Fátima, eu gosto de gente assim que está com a gente. Obrigado, Fátima. Então, se não foi a Enterprise que levou lá para o capitão, pro tenente Uhura, lá para a Enterprise, meu filho. Então, alguém pegou, que se não fui eu, foi você. Não fui eu. Não, cara, ó, não desapareceu. Alguma explicação tem que ter. Alguma explicação a gente tem que buscar, porque eu vou revistar você e vou encontrar o celular. Agora, só encontrar o celular contigo, eu vou ficar chateado. É mais fácil você me devolver, vai para casa e vai dormir. Tá claro o que eu estou dizendo? É a mesma analogia que você vai usar para comprovar a existência de Deus. Não existe equipamento que comprove. O que faz com que você entenda e veja que Deus existe é o teu raciocínio. Né? Como ensinou Pascal, né, o grande matemático, é 50% de chance de Deus existir ou de Deus não existir. Se Deus existir, em que isso interfere na sua vida? Se Deus não existir, em que isso muda a sua vida? Então, racionalmente, nós vamos conversando sobre isso durante o programa, é mais lógico, é mais plausível, justifica e explica quase toda a realidade, aceitar a existência de uma consciência cósmica. Negar essa existência se torna ilógico, irracional, implausível. Mas por quê? Bom, agora é que o programa começa, né? A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, ó. Quando a gente fala da existência de Deus, a gente não pode pensar em Deus uma visão antropomórfica, ou seja, uma visão humana. Deus com braços, Deus com cabeça, Deus com pernas. Porque essa formação morfológica, ela é específica do planeta Terra. Nós evoluímos dessa forma, vida longa e próspera, Fatinha, também. Nós evoluímos dessa forma para essa formação porque nós estamos no planeta Terra. Em outros mundos, em outros planetas, talvez não tenha essa aparência. Tá certo? A aparência talvez não seja essa. E para você pensar numa consciência cósmica em que caminha entre várias dimensões e várias realidades, não dá para você pensar numa coisa tangível, né? Se Deus fosse um velho numa caverna, você pode até conversar na sua oração pensando em Deus, um velho na caverna, mas é você que está criando isso para facilitar a tua visão, tá certo? Mas é uma especificidade da sua imaginação, é um detalhe que você criou para você poder enxergar esse Deus, para você poder se relacionar com ele, o que não quer dizer que ele necessariamente seja assim. Mas você criou isso e facilitou a tua oração, a tua visão de Deus. Você vai falar com ele assim. Tudo bem, ele não liga. O que importa é você falar com ele e saber que ele existe. Mas não dá para você imaginar que um Deus é uma pessoa. Porque se ele é uma pessoa, ele está preso a um corpo físico. Se ele está preso a um corpo físico, ele não viaja nas dimensões. Ele não sai desse planeta. É um Deus do planeta Terra? Você cria uma religião para explicar a existência de um Deus que só é possível ser explicada no planeta Terra. Como é que é isso? Você vai explicar a existência de um Deus que só pode existir na tua igreja. Fora da tua igreja, esse Deus não consegue explicar nada. Não. Se você vai criar, né, se você vai pensar, vai inventar, vai teorizar sobre a existência de uma consciência que criou um universo infinito, você tem que ter também criar uma realidade, uma criatura, né, que em qualquer circunstância ela seja plausível. Ela seja realmente... nessa religião, esse pensamento, esse código, essa reunião de ideias explica essa religião. E essa outra?
Também. Esse Deus que eu inventei consegue explicar isso. E naquela outra? Beleza, também consegue. E debaixo d'água? Não, meu Deus também, nessa explicação, esse conjunto de explicações que eu bolei, meu Deus debaixo d'água é fácil para ele. E no espaço? Não, realmente, nessa visão. Não, aí agora no espaço, eu não sei se meu Deus, o Deus que eu sigo, ele vai conseguir respirar sem uma roupa de astronauta. Então, esse Deus aí está furado. Vamos inventar outro. Vamos buscar outra explicação. Dentro de um buraco negro. Você sabe que o buraco negro é uma coisa interessante, né? Eu estava ontem vendo as fotos da NASA e houve duas galáxias se chocaram, né? E um telescópio agora, recentemente colocado em funcionamento, conseguiu filmar o choque de duas galáxias. Uma coisa fantástica, né? E aí os estudiosos estavam tentando explicar, porque é uma questão que a ciência ainda não conseguiu justificar, né? Não há unanimidade no raciocínio, se no centro das galáxias existe ou não um buraco negro ativo. O buraco negro nada mais é do que uma estrela, como o Sol, que queima no caso do Sol, todo o gás, todo o hélio, toda a energia que está em torno dele. Ele vai consumindo, é como se fosse um fósforo que apaga. Só que para que esse Sol para ele não se apagar, ele começa a consumir, além dos gases, ele começa a consumir a própria matéria. E essa matéria vai se concentrando, ela vai se concentrando. Quanto mais a matéria se junta e se aperta, aumenta a força gravitacional. Quanto mais concentrada a matéria, maior a força gravitacional. Então essa estrela, ela quando morre, ela se concentra, ela fica minúscula. Só que nesse momento a matéria está tão concentrada, tão condensada, que ela começa aumenta a gravidade, a força gravitacional de uma forma exponencial e ela começa a atrair tudo que está à sua volta. Então, os outros planetas mais próximos, as outras estrelas mais próximas, ela começa a atrair, porque a força gravitacional, como se fosse um ímã, né? Imagine um ímã que quanto mais apertado, mais concentrado, mais coeso ele está, maior o poder de atração. Então, se eu pego um ímã desse super concentrado, super magnetizado e coloco aqui, ele atrai tudo que está à volta. Ele puxa meu celular, puxa essa mesa, puxa o microfone, puxa tudo. É mais ou menos isso, né? E aí, nesse momento que ele começa a puxar tudo, quanto mais matéria ele junta, quanto mais coisas ele traz para si, mais a matéria dele está mais concentrada, mais matéria tem. Quanto mais matéria tem, mais, vamos assim dizer, apertado está, maior a gravidade. Ou seja, quanto mais ele puxa coisas, mais ele consegue atrair coisas. Que coisa impressionante, né? É um monstro devorador. Ele atrai tudo e quando ele atrai tudo, ele se torna mais forte. Esse é um buraco negro. Chega uma hora que tudo que está à sua volta não está mais conseguindo ser atraído, porque ele já puxou tudo. Só que atrás dele, já que o universo é tridimensional, né? Atrás dele, em cima dele, embaixo dele, se é que a gente pode falar em cima, embaixo e atrás numa realidade tridimensional, numa realidade no universo, né? Mas atrás dele tem estrelas, lá longe tem estrelas, não é isso? E essas estrelas emitem seus raios luminosos. Quando os cientistas olham para essa região onde tem um buraco negro na frente, nessa região, a luz que vem das estrelas que estão atrás, quando passam a luz, porque luz é emissão de fótons. Fótons são cargas eletromagnéticas. A luz dessas estrelas, quando passam pelo buraco negro, são sugados pelo buraco negro. Ou seja, ele puxa até a luz. Esses buracos negros, que no início eram estrelas, como o nosso Sol. E na hora que ele puxa a luz das estrelas, ele não chega a pegar as estrelas, mas ele pega a luz das estrelas. Quando os cientistas passam o telescópio e olham essa região, eles veem um nada, uma coisa escura, um buraco negro. Como se houvesse um círculo e no meio desse círculo, tudo escuro. Daí criar essa teoria de que ali deveria haver coisas, devem existir coisas que atraíram a luz que estava atrás. Porque o normal é se tinha alguma coisa na frente, os cientistas vissem o restante das estrelas. Mas na hora que ele olha as estrelas e tem uma região, ele fala, isso tem alguma coisa ali. Daí criar a teoria do buraco negro. E alguns cientistas acreditam que no meio das galáxias o que existe é um buraco negro, rodando, girando, e que por isso ele faz com que todas os sistemas solares girem em torno dele
né? Enfim, aí não vamos entrar em mais detalhes, mas você deu a entender. Bom, o que eu quis dizer com isso? Se você vai criar a ideia de um Deus, esse Deus tem que estar incluído nesse buraco negro. Esse Deus tem que entrar lá no buraco negro, ver o que é, falar, legal isso aqui que eu fiz, hein? Maneiro. E sair. Não pode ser um Deus humano, senão ele não chega lá. Não vai estar no sol, por exemplo. Então, quando você cria, quando você tenta explicar a existência de um Deus, você tem que ter isso em mente. Por isso que quando você vê algumas religiões falando sobre esse Deus, você vê o budismo nem fala de Deus. O budismo não fala de Deus porque para ele Deus é tão transcendente, é tão além da realidade que não se toca nesse assunto. Foi assim que Buda pensou. É um direito do Buda. Né? Buda é um cara maneiro, mas no nosso caso não precisaria chegar a esse ponto. Né? Mas é uma demonstração de humildade. Você pode ser humilde e tentar entender o Criador, ou pelo menos criar teorias. Né? Não precisava abstrair esse pensamento do conjunto de ideias da filosofia. Mas, enfim. Então, o que a gente está dizendo para você? Que quando você pensar em um Deus, ele tem que ter todas essas características, ou todas essas capacidades, além de ser uma criatura benevolente, ou melhor, vamos dizer, além de benevolente, né? Uma criatura capaz de criar leis perfeitas. Uma criatura, um ser, uma consciência capaz de criar leis que interagem com toda a realidade de forma perfeita. Não pode ser um Deus que cria uma coisa aqui para ali. Deus que salva os seguidores da sua religião, mas manda matar os seguidores de todas as outras religiões. Num universo infinito, apenas a sua igreja está certa. Apenas a sua visão de mundo está certa. Todas as outras estão erradas. Você veja, olha o poder do teu Deus, cara. Realmente teu Deus é muito poderoso. A gente tem que dar o braço a torcer, né, cara? Porque num universo infinito, no nosso planeta, a quantidade de religiões que tem já é um absurdo. Você imagine no universo. Quantos tipos de filosofia existem, né? Mas somente o da tua igreja, que tem lá não sei quantas pessoas, somente a tua visão está certa. Não dá para aceitar, né, cara? Não dá para aceitar. Então, quando a gente fala de Deus, tem que incluir esses aspectos. O Deus que nós vamos tentar entender aqui, ele tem que ser compreensível ou aceitável dentro dos dogmas católicos, dentro dos preceitos protestantes, dentro da visão espírita, budista, judaica, né, muçulmana, não importa, seja lá onde você estiver, para os ateus, não importa. Para todos, essa visão que a gente tem que te apresentar, ela tem que ser plausível, justificável, compreensível e tem que dar causa para todos os fatos que essas religiões apresentarem. Tá certo, mais ou menos? Deu para entender a ideia? Sim ou não? E aí, o que nós vamos dizer para você? Olha, antes de mais nada, eu quero dar uma boa noite para todo mundo que está com a gente. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela boa vontade, tá? Eu não falei ainda, vou falar agora antes que eu esqueça. Mandar um beijo pro pessoal lá do Facebook. Juninho, você chutou o negócio. Eu já botei o negócio hoje para funcionar, então já tô querendo chutar. Quero mandar um beijo muito carinhoso para todo mundo lá do YouTube, Marise Conze, Rita Cássia, Eduardo de Matos, Rubens Silva, Janaína Machado, Ari Costa, Lúcia Pimentel, Luciane Silva, Lina Prachedes, Catiane Lima, Patrícia Guimarães, Ana Cláudia, Roberto Júnior, Verinha Lindona, Rosa Maria, Luciana Camilo, Fátima, da Fafaz Ideias, Ana Lúcia, Giza Vitória, um beijo também, Solange Montes, Janaína Machado, já falei 2 vezes, Regina Rodrigues, um beijo também na Licinha Lindona, enfim, todos vocês, Silvio Alves,
a Dani Alves, enfim, todo mundo que está com a gente nesse momento aqui na nossa live de toda terça-feira do programa Despertar, e quem está com a gente lá no Facebook também. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe. Natália Cardoso lá no Facebook, um beijo no seu coração. Me perdoe que a internet está lenta, está estranha aqui, mas o erro foi meu, eu não posso nem culpar a empresa, porque dessa vez fui eu que dei mole. Normalmente para fazer live assim você tem que estar conectado, né? Eu estou usando Wi-Fi. Wi-Fi é derrota com certeza, mas fui eu que dei mole. Então a gente vai usar aí 5 explicações, pouca coisa, né? Nada demais, para poder mostrar a existência desse Deus maravilhoso, para provar para você que, ou pelo menos para criar a expectativa, né, na sua consciência, num conjunto de ideias racionais da existência desse Criador, dessa consciência. Então nós vamos começar usando o primeiro argumento, é a lógica e a perfeição das leis. Não dá para você dizer que Deus não existe quando tudo que está à nossa volta, toda a realidade tem uma perfeição. É claro que se você pegar apenas esse aspecto da perfeição, você vai dizer que não justifica, porque a lei da evolução comprova essa perfeição, ou justifica a evolução simples, né? Aliás, eu devia ter dito antes, né? Há dois caminhos a seguir, né? Ou o criacionismo, onde Deus criou tudo, tomando-se como base que Deus exista, né? Deus criou tudo, então está tudo estabelecido. Ou, do outro lado, o evolucionismo, onde tudo evoluiu. Não há Deus, só há apenas a evolução. Então, de um lado, um criacionismo onde Deus criou, do outro lado, o evolucionismo onde não tem Deus nenhum, que há uma evolução natural. E esse evolucionismo vai justificar a perfeição. Em que sentido? Na medida que as coisas evoluem, elas se aperfeiçoam. O que não funciona bem não dá continuidade, né? É mais ou menos como Darwin dizia. Se há uma característica genética, se há uma característica antropomórfica ou social que faz com que um determinado grupo, uma determinada característica da criatura consiga fazer com que ela se prevaleça sobre o restante, então essa característica vai ser mantida geneticamente nos descendentes. Mas se de outro lado essas características não fazem com que ela seja mais forte ou melhor, essa característica desaparece. Ela não vai ser usual, não vai ter utilidade e vai desaparecer na descendência. Então, de um lado, há uma ideia da criação, em que Deus criou tudo, do outro lado a ideia da evolução. Então o evolucionismo podia dizer também que as leis, elas são perfeitas porque tudo foi evoluindo e gerou uma perfeição. O que era imperfeito vai desaparecendo. Mas para a gente poder aceitar a existência dessa consciência cósmica que chamamos de Deus, você tem que ter o conjunto das 5 características, das 5 explicações. Uma só, ou cada uma delas separada, a ciência materialista vai tomar conta. Mas dizemos para você, qual a teoria mais aceita da formação do universo? A que é mais aceita, todo mundo conhece. A teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, que diz o seguinte: lá no início dos tempos, existem outras teorias, essa é a que é mais aceita. Tem pequenas variações. Lá no início de tudo, quando nada existia, houve uma grande explosão. Existia apenas uma matéria. Toda a massa, toda a matéria, todos os planetas, todas as estrelas estavam reunidas em uma única matéria. Tudo era uma coisa só, vagando no universo. Em algum momento, essa alguma coisa explodiu. Pum! E pedaços, fragmentos dessa grande estrutura se espalharam pelo universo. Existem algumas leis que já vão regendo essa expansão e algumas delas justificam a esferização. Eu falei errado, mas a formação esférica, né? Por que essas pedras, esses pedaços foram vagando e rodando no universo e de repente foram criando uma forma esférica? Porque ela é perfeita e as arestas foram sendo desbastadas, né? Então por isso que as estrelas, os planetas, de repente é uma das justificativas do porquê elas são esféricas. Mas isso foi passando milênios. Então tudo veio de um ponto e explodiu. E aí
toda a realidade que nós conhecemos, o nosso planeta, a Lua, Mercúrio, Vênus, Terra, os outros planetas do Sistema Solar, a nossa estrela, tudo veio dessa unidade inicial. Essa é uma das teorias. Como é que eles chegaram a essa teoria? Porque umas décadas atrás, os cientistas começaram a medir a distância de uma estrela para outra, na hora que a tecnologia permitiu isso, né? De uma estrela para outra, de um planeta para outro. E começou a perceber que através dos anos, das décadas, essa distância vem aumentando. Então, se a distância entre os planetas e as estrelas estão aumentando, entre o nosso sistema solar e os outros sistemas, se a distância está aumentando, eles criaram a teoria de que então tudo veio de um único lugar. E a explosão vai fazendo com que isso tudo vá se espalhando. Então ainda continuamos sofrendo o impacto da força da explosão inicial e por isso tudo está em expansão, o universo está em expansão. Em expansão porque tudo veio de um início que explodiu, né? Como uma bomba que explode, que joga fragmentos para todos os lados. Então aí criou-se a teoria do Big Bang. Perfeito. Logo depois da teoria do Big Bang, eles perceberam que essa expansão, essa velocidade da expansão estava sendo reduzida. Então já não estava se afastando com tanta velocidade como algumas décadas atrás. Isso quer dizer que criaram a ideia de que a força da explosão estava desaparecendo. Já não era tão forte assim. Então esses elementos estavam perdendo a força de expansão porque o tempo passou, né? E uma hora essa explosão acaba. E aí criaram uma segunda teoria completando a primeira. Além do Big Bang, criaram a teoria do universo pulsante. Porque eles chegaram à seguinte conclusão. Claro que eu estou falando isso como leigo, né? Eu não tenho um entendimento profundo sobre isso. Estou falando em cima daquilo que eu já aprendi. Então a ideia é de que essa expansão vai chegar a um limite em que não vai ter mais os planetas, os sistemas, as galáxias, não vão sofrer mais o impacto da grande explosão inicial. Só que há uma força gravitacional subjacente, simultânea. Mesmo tudo expandindo, a força gravitacional entre as estrelas, entre o buraco negro e as outras criações, né? Os outros sistemas, as outras estrelas e tal, essa força gravitacional existe, só que ela não é tão forte quanto a força da explosão, por isso que você não percebe. Mas na hora que essa força da explosão desaparece, essa força gravitacional começa a ser mais forte e sentida. Então os cientistas criaram a teoria de que quando chegar a um limite de expansão, a força gravitacional vai segurar, como se fosse um elástico que segura, foi ao limite, parou e começa a reverter. Porque as estrelas têm força de atração, os sistemas solares têm força de atração, os planetas têm. E o mais interessante, como eu disse no início, na medida em que essas estrelas, essas galáxias vão se chocando, vão se unindo umas às outras, a massa aumenta. Quando a massa aumenta, ela se concentra e gera mais gravidade. Então, na medida em que for tudo se juntando, os planetas, as estrelas que estão no limite da galáxia começam a se chocar e começam a se atrair. E quanto mais elas se chocam, aumenta a massa e mais elas se atraem. Mais aumenta a massa, mais elas se chocam, mais elas atraem. Numa velocidade proporcionalmente inversa àquela da expansão. Começa devagarinho, vai acelerando, acelerando. Chega um momento que as estrelas, as galáxias e toda a massa está tão adensada, tão concentrada, que ela volta a formar uma única matéria. E essa matéria do universo todo, quando se reunir de novo, vai causar um impacto a nível atômico. Porque as partículas estão em equilíbrio. Quando duas partículas ou dois elétrons que giram na eletrosfera do núcleo giram em torno do átomo, quando dois elétrons se chocam, vira uma explosão nuclear. Vai acontecer uma explosão nuclear em cadeia. Por quê? Essa massa vai juntando, vai chegar uma hora que os elétrons vão se chocar. E aí começa uma explosão cósmica em cadeia que vai fazer com que todo o processo de expansão se repita, dando início a um novo ciclo existencial da matéria.
Daí a teoria do universo pulsante, em que nosso universo, dentro dessa teoria, em ciclos bilenares, né, ou trilenares, ele se expande, chega ao limite, se concentra, junta a matéria, explode, se expande de novo, chega ao limite, se junta, acaba a força, volta, expande de novo, em ciclos enormes, todo o universo é refeito. Essa é uma das teorias, ou pelo menos a mais aceita. Muito bem. Beleza. E o que isso tem a ver com Deus? A questão é a seguinte, meu amigo. Se essa teoria é verdadeira, quem fez essa matéria que explodiu? A matéria inicial, que era tudo uma coisa só. Quem fez toda essa matéria? E quem colocou nessa matéria, nesse conjunto de matéria cósmica, as leis que regulam a expansão e contração do universo até hoje, as leis que regem a nossa realidade, a lei de causa e efeito, a lei da evolução, a lei da transformação, a lei do trabalho, quem colocou nos elementos primordiais as leis que regulam o universo infinito? Tudo na vida depende de leis físicas, leis materiais, leis matemáticas, leis naturais. A vida natural é regida por leis naturais. As leis determinam regras. Regras para a existência da vida, regras para a evolução do universo. Se o mundo teve um início, como por exemplo o Big Bang, antes desse início não poderiam haver as leis. As leis naturais só podem começar a existir depois da criação da matéria, do que é natural. Porque foi a partir do início que as leis passaram a existir. Isso é lógico. Como é que você vai ter uma lei natural que existia antes da existência da própria matéria, que vai seguir a lei? Então, antes da existência da matéria, não poderiam existir essas leis. Porque as leis iriam reger o quê? Se não existia nada. Então as leis naturais só podem começar a existir depois da criação da matéria. Em diferentes níveis. E olha que nós estamos falando aqui de um universo. Do universo material e não do universo multidimensional como a gente explica. A planta depende do ar, da água, da terra para viver. O homem depende do homem, depende da natureza. Os animais também dependem da natureza. E assim por diante. Tudo depende de algo ou de alguém. Tudo é interdependente. Mas quem criou essa interdependência? Quem criou as leis? A lei da sintonia, do retorno, da interdependência, por exemplo? No budismo, o Gautama, né, o Buda, criou uma regra chamada Lei da Originação Interdependente. Está no texto do Pratikasamuppada, do Samyutta Nikaya 2, eu escrevi isso, vou botar aqui porque eu não vou conseguir falar essas palavras. Aqui. Tá? É uma das ideias, é uma das propostas do budismo, a lei da... Deixa eu voltar aqui, Juninho. Da originação interdependente. Isso quer dizer que tudo depende de tudo a partir de um ponto. Não dá para você criar tudo sem que haja antes uma... Não, existem leis, mas como é que a lei age em cima de quê? Não tem nada ainda, não existe. As leis não poderiam existir antes do início. Se as leis já existissem antes do início, então esse não foi o início. Se as leis não existiam antes do início, o universo não poderia ter sido criado. Não poderia também existir, pois o nada não vai gerar vida. O nada não vai gerar matéria. O nada não vai criar leis. Não se pode pensar que o nada criou leis naturais. Isso é ilógico. Você me dizer que não existe uma consciência cósmica regendo o universo. Tá, então quem criou, quem produziu
Não, isso tudo sempre existiu. Como sempre existiu? Você está fugindo da resposta. Você está fugindo da resposta. Você está querendo justificar o seu materialismo por um nadismo. Isso não existe, cara, por uma bobeira. Só para não aceitar, né, que o nada não pode criar leis naturais, não pode criar matéria. Quem quer que tenha existido antes dessa criação, antes desse início, e que se encarregou de criar as leis, não era natural, pois as leis naturais não existiam. Esse alguém era sobrenatural, porque existia antes da realidade natural. Esse alguém estava acima do que é natural. Esse alguém é ele que hoje reconhecemos como Deus, ou como o grande arquiteto do universo, ou como a grande consciência cósmica universal. Então, dentro desse contexto, Deus é o ser pré-existente, não criado, único, que sempre existiu, está em tudo que foi criado, ilumina todo o cosmos, ele é onipresente, onisciente, onisciente. E aí você tem teorias hoje que justificam a existência dessa consciência. Como, por exemplo, a teoria do campo, a teoria da unidade, que dão justificativa ao relacionamento de elétrons parelhos, elétrons correlacionados a nível da matéria. Existem teorias que comprovam essa ideia. Existem teorias científicas que comprovam essa ideia de que há uma consciência. Se você vai chamar de Deus ou não, não é problema dele. Você não liga para isso. Se você vai chamar de, como os nossos irmãos, nossos tios, né? O grande arquiteto do universo, né? Ou a grande consciência cósmica, ou apenas como Deus, não importa. Mas existe uma consciência, existe uma criatura. E não se pode falar de alguém, porque, mais uma vez, é uma visão antropomórfica, né? É uma visão pessoal. Não é um alguém, é uma consciência. E mesmo que não seja verdadeira a existência dessa consciência, o fato de você acreditar nele, como disse Pascal, muda o seu comportamento, porque aí você passa a entender toda a realidade. Por outro lado, não acreditar nele não te obriga a mudança, nem explica a realidade. Mesmo que não exista, acreditar em Deus faz bem e nos traz paz, harmoniza e traz harmonia para a sociedade e para a nossa convivência. Explica a realidade da consciência. Quando você nega a existência dessa criatura que criou a matéria, que com todas as leis, que deu origem a tudo, essa lei da originação interdependente, se você nega a existência, essas leis desaparecem. Se você nega a existência desse Deus, o que você coloca como justificativa para o Big Bang, para o universo pulsante e para todo o restante que a gente vai falar aqui? Então é importante que você perceba que essas explicações, né, elas são em conjunto. Você molhou a mão no chocolate, você sentiu um cheiro, é chocolate, viu a textura, é chocolate, ouviu o barulho, é chocolate, viu a cor de chocolate. Você não precisa nem lamber para saber que é chocolate. Você já percebeu o que é. A possibilidade de ser chocolate é gigantesca, né? Ou você lambeu, sentiu que é chocolate, mas você não viu, então se eu não estou vendo, então não é chocolate. Mas você sentiu, você viu a textura, sentiu a textura, você sentiu o cheiro, você sentiu o sabor. Não, mas eu não toquei, então não é. Se não afetou os seus sentidos, não quer dizer que não exista. Lembra que eu falei ainda há pouco? O que a gente vê é uma faixa de um espectro muito reduzida. De 0 a 100, a gente só vê 20% do espectro das ondas luminosas, dos fótons. Numa escala de 0 a 100, você só ouve 20%. Há toda uma faixa de frequências gigantesca, milhares que você não ouve. Que você não toca. Existe matéria em níveis diferentes. A água líquida, quando você ferve, vira vapor de água, mas continua sendo água. Tanto é que o nome é vapor de água. Continua sendo água, continua sendo úmida.
mas você não toca. Então, se você não tocou, então não é água. Ou você só aceita água quando está gelo. Se ela virar líquida, então deixou de ser água. Não existe isso. Então, o fato da ciência não comprovar, das filosofias religiosas se tornarem materialistas, o fato da medicina não conseguir atingir e de ficarmos procurando coisas materiais para explicar a existência de um ser não material, não configura a negação desse cara, não justifica que algumas pessoas neguem a existência desse cara. Pelo contrário, como a gente está te falando, as próprias deduções em cima das teorias que apresentamos, elas justificam. A segunda explicação que nós vamos te dar, não vai dar para terminar no programa de hoje, né, que já deu aí 1 hora de programa, está na hora de acabar, mas a segunda é a existência das dimensões. Também não dá. Assim como a simples evolução não explica a perfeição das leis e a criação da matéria, a simples evolução, a ideia, né, nihilista de que tudo é uma evolução, né, que não tem nada além disso, não tem nada matéria, só existe a matéria. Esse existencialismo, esse materialismo, essas filosofias não explicam a realidade multidimensional. Mas como assim multidimensional, seu Júnior? Que realidade multidimensional é essa? Hoje a ciência se debruça sobre algumas teorias a nível atômico, né, da chamada quântica, a ciência quântica, né, a ciência das partículas. Ela se debruça sobre a existência de 4 ou 9 dimensões para explicar algumas coisas. Porque tem coisas que não tem como você explicar se você não pensar. Eu vou entrar num detalhe que para o pessoal lá do GTEB já é fácil entender, mas para quem está assistindo a gente pela primeira vez pode parecer complexo. Mas a gente vai tentar explicar de uma forma, como eu sempre falo, de uma forma bem simplificada. E se tiver algum físico aqui que não concordar, eu peço perdão. A gente não é físico, eu não sou cientista, eu sou apenas um garoto que quer aprender e que sente necessidade de ensinar o que aprende, porque assim como isso mudou minha vida, eu creio que pode mudar a vida de outras pessoas. É só isso, nada além disso. Não tem aí nada de, se o Júnior é um grande, não é nada, é um garoto como outro qualquer, cheio de defeito, só que descobriu algumas coisas e fala, cara, eu quero compartilhar contigo, pode ser que isso te ajude em algum momento. Graças a Deus tem 15, 10 pessoas que gostam, então vamos nós 10, nós 15, tá bom, são estrelas do mar, vamos salvando uma por uma. Mas não consegue atingir todo mundo, tudo bem, não faz mal não. A gente não tem essa pretensão de atingir o mundo inteiro, não. A gente gostaria de atingir 5, 10 pessoas, já está muito bom, de bom tamanho, e vamos em frente. A ideia é simples, cara, olha só. A internet está variando, está indo e vindo. Eu estou gravando, tá, o programa. Assim que acabar, eu vou postar ele no nosso canal. Ainda essa noite. Olha só. Tudo que está à nossa volta, incluindo o seu corpo, é feito de átomos. Você aprendeu isso na 7ª série. Tudo que está à nossa volta, incluindo o seu corpo, essa cadeira, o microfone, esse pedestal, essa mesa, os teclados, os monitores, tudo aqui, tudo é feito de átomos. São partículas. Esses átomos têm no núcleo, né, um nêutron e um próton. Alguns dizem que tem outros elementos. Não vamos entrar nessa discussão porque eu não sou físico. Em torno desse núcleo existem elétrons que giram. A quantidade de elétrons, a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons determina que tipo de substância é. Isso aí já na área química o pessoal domina isso tranquilamente. Então, dependendo da quantidade de elétrons, de nêutrons, de prótons, você muda a substância, né? H2O. Então, você tem 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio, né? Mas se você bota H2O2, já é, se não me engano, é ácido óxico, sei lá, muda, vira um ácido. Então, a quantidade de partículas modifica a substância. Beleza. Só que esses elétrons que giram em torno eu estou às vezes parando porque eu estou vendo ali o sinal de internet caindo, eu fico preocupado. Mas aqui para quem está assistindo gravado não vai ter esse problema. Esses elétrons que giram em torno do núcleo, eles interagem uns com os outros. Parece estranho falar isso, né? Os cientistas fizeram algumas experiências
Existe um cabeamento submerso no Canal da Mancha, né, que liga a região que liga... Eu estou falando Canal da Mancha, eu posso estar falando errado. Que liga a Inglaterra, a ilha lá da Inglaterra, com a França, né, com o continente. Existem tubos, uma tubulação gigantesca entre a Inglaterra e a Europa, o continente. E existem equipamentos que fizeram várias experiências. Então eles, às vezes, em algumas das experiências, perceberam que quando dois elétrons se aproximam, duas partículas são aproximadas, a forma como o elétron gira em torno do núcleo se modifica. Se você pega duas partículas que têm elétrons girando em torno, e esses dois elétrons estiverem girando da mesma forma, quando você encosta, eles se chocam. Ou seja, se eles estiverem girando da mesma forma, vão em algum momento se chocar. Mas quando você os aproxima, as partículas, um dos elétrons modifica a forma que gira para se encaixar e não haver explosão. Os cientistas pensaram, mas como é que os elétrons pensaram? Porque elétrons são cargas magnéticas, elétricas e magnéticas. Como é que pensaram? Eu estou simplificando a explicação. Quem explicou para um elétron que ele tinha que se modificar? Pois é uma força, é uma lei que faz com que os elétrons se modifiquem a forma como giram em torno do núcleo. E a partir do momento que eles se aproximam, um deles muda, roda ao contrário, para que não haja mais colisão, para que haja harmonia. Beleza. Essas duas partículas, depois que harmonizaram, foram afastadas e continuaram girando harmoniosamente. E aí os cientistas colocaram uma força elétrica sobre um deles para modificar essa forma de girar, voltar ao que era antes. Na hora que os cientistas modificaram a forma de uma das partículas, instantaneamente a outra partícula, sem estar próxima, se modificou. Preste atenção. Duas partículas com seus elétrons em torno, quando se aproximaram, os elétrons modificaram a forma que giram, para que não haja colisão. Em vez de eles girarem e colidirem os elétrons, havia uma explosão atômica, quando se aproximaram, um deles mudou. E aí chama de elétrons parelhos ou correlacionados. Criou uma harmonia. Afastaram as partículas com seus elétrons. Quando os cientistas forçaram um dos elétrons ou uma das partículas a mudar a forma que girava, voltar ao que era antes, a outra que estava distante modificou também. As partículas têm consciência? E olha que nós estamos falando de partículas que fazem a matéria. Tudo que está à nossa volta é feito de partículas. Como eu disse, o chão, a cadeira, o meu tênis, o meu corpo, meus olhos, meus dedos, tudo é feito dessas partículas. Tudo, o universo, as estrelas, as constelações, tudo é feito de partículas. Mas depois que elas se harmonizam, elas continuam se relacionando, mesmo estando distantes. Como isso é possível? As partículas pensam. Vai dizer que as partículas... Então quer dizer que meu braço pensa? Quer dizer que esse fone pensa? Esse microfone pensa? Não tem lógica isso. Porque as partículas criam seres animados e seres inanimados. Uma pedra tem partículas, é feita de partículas, de átomos. E eu sou feito também de átomos. Então, não tem lógica acreditar que os átomos pensam. Devem ter leis que regem isso. E quem é que avisou a um dos átomos que o outro se modificou para que ele pudesse o segundo se modificar? Quem informou? Que tipo de comunicação existe entre forças eletromagnéticas? Criou-se uma teoria. A teoria do campo. Então eles acreditam que toda a realidade cósmica está mergulhada nesse campo. E é esse campo que faz com que as partículas interajam, que faz a conexão entre as partículas. Essa é a teoria quântica, né? É uma das teorias, uma das leis. Beleza. No início da criação, no Big Bang, todas as partículas de toda a matéria do universo estava coesa, até o momento que começou a explodir. Naquele segundo, naquela singularidade, a matéria estava toda harmonizada, ou seja,
deduzimos que todos os elétrons de todas as partículas que compõem toda a matéria que estava ali concentrada estavam em harmonia. Ou como a gente diz, estavam parelhos. Se toda essa realidade explodiu, levou os elétrons parelhos. Se essa realidade do universo se expandiu, os elétrons continuam emparelhados. Ou seja, continua tudo conectado. E quando eu falo tudo conectado, eu não estou falando apenas dos seres vivos. Eu estou falando da matéria inanimada. Tudo está conectado. Tudo está mergulhado numa grande piscina de energia. É a teoria do campo. O campo unificado. Tudo está mergulhado nesse campo. Esse campo é a própria realidade, porque toda a matéria vem desse campo. A matéria é apenas uma oscilação desse campo. Os seres vivos são apenas formas com que essa realidade das partículas do campo oscilam. E tudo está conectado. Tudo está junto. Tudo faz parte. Mas eu disse para você alguns minutos atrás que nós só vemos numa certa faixa de frequência energética. Nós só ouvimos uma certa faixa de frequência. Nós só tocamos numa certa faixa de frequência. Por quê? Porque nessa faixa de frequência, onde o elétron vibra, nós conseguimos tocar, o nosso corpo físico toca. Mas o que está além, nosso corpo físico não toca. Mas não quer dizer que não exista. Então aqui nós criamos uma teoria, aqui nós estamos apresentando a teoria do multiverso, onde os elétrons vibram em faixas de frequência além da nossa capacidade de tangibilidade, de percepção com os nossos sentidos. Está além da nossa capacidade de interação, mas não quer dizer que não exista. Se você falar para mim da evolução, eu entendo a evolução da matéria. Como que as leis de evolução criaram as outras dimensões materiais? Tudo bem, o homem descendeu do macaco, o macaco do não sei o quê, do fulano, tudo bem, isso é a matéria. E as outras dimensões? Como é que a lei da evolução explica as outras dimensões? Como é que a gente justifica isso? É interessante que alguns textos bíblicos já explicavam isso de uma forma bem alegórica, né? Em Atos dos Apóstolos, Paulo escreveu no capítulo 17, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu, eu creio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Em 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, nem tampouco é servido por mão de homens como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá vida. Então, o que nós estamos dizendo, segundo essa ideia, né, essa linguagem figurada, que no texto bíblico já fala, né, de que Deus está em nós, Deus habita em nós, que o Espírito de Deus está em nós, e de que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, não é servido por mãos de homem, como se precisasse de alguma coisa. Parece que é meio essa visão de que Deus é transcendente. Deus não pode habitar um templo, porque Ele está em toda a realidade. Deus habita em nós, porque Ele é o campo, ou pelo menos Ele manifesta-se através do campo, melhor dizendo que eu falei errado, Deus não é o campo, Deus manifesta-se através do campo,
Se o campo permeia toda a realidade atômica, ele está presente em nós. Não há como você agradar uma coisa que está intrinsecamente vivenciando essa experiência em nós. Se você quer agradar a Deus, faça uma transformação íntima, para que você permita que esse Deus que está em você se manifeste. Ame teu semelhante, ame teus irmãos, ame a criação desse Deus. A terceira teoria que nós vamos te apresentar para explicar a existência de Deus é a própria criação. A existência de um início, da causa. Foi o que a gente falou ainda há pouco na teoria do Big Bang. Quem criou a matéria? Quem formou as leis? Então, o fato de ter um início demonstra que há um criador. Como eu disse, antes desse início, o que poderia existir? Esse criador, ele é o início, é o princípio, é a vida. E aí a gente... seu Júnior, mais uma vez a evolução explicaria as leis e a matéria. Sim, mas a gente tinha que aceitar que sempre existiu a matéria. Então sempre existiu a matéria, tudo bem. Sempre existiu a matéria, beleza. E como é que você explica a evolução das consciências? Não, seu Júnior, peraí. Evolução das consciências, não. Não. Houve um simpósio internacional de mente e cérebro. O nome do simpósio foi Mente como Elemento Irredutível, o cérebro como instrumento. Houve um simpósio e nós ouvimos a palestra no primeiro simpósio internacional de mente e cérebro, foi realizado em São Paulo em 2016. Nós acompanhamos a palestra, está aqui no vídeo para você acompanhar, de Alexander Moreira Almeida. Ele é professor associado de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Juiz de Fora. Esse palestrante, esse médico, esse professor, fez uma palestra em que ele apresenta a seguinte ideia. Ele fez pesquisa, ele faz parte do núcleo de pesquisa Espiritualidade e Saúde da UF, é coordenador da seção em Religião e Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria e da Comissão de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então nós estamos falando de uma pessoa que milita no campo, entende, pode falar com tranquilidade. Ele fez uma apresentação das principais visões sobre a relação mente e cérebro, cobrindo aspectos históricos, filosóficos e pesquisas empíricas, com foco na natureza da mente, especialmente se é um produto da atividade cerebral ou algo além do cérebro. E o que foi que esse nosso queridíssimo professor... Espera aí que o seu Júnior deu mole aqui, entrou a outra chamada. O que é que esse nosso queridíssimo professor apresentou na sua palestra? Ele fez uma série de pesquisas sobre consciência e cérebro, baseado em experiências ou em relatos de EQM, experiências de quase morte. Diversos pacientes que tiveram a morte clínica, tiveram confirmada a morte clínica, voltaram à vida. Vira e mexe, acontece. Parece que depois de algum tempo, de alguns segundos, eu vou falar como leigo, depois de 90 segundos, 2 minutos, o cérebro para de receber sangue. O sangue para de circular, o coração parou e o cérebro para de receber sangue. Então há uma morte. O cérebro parou, a pessoa não vai conseguir voltar. Mas parece que passou o tempo dos 2 minutos e algumas pessoas voltaram. E essas pessoas, algumas delas nem tiveram morte clínica, mas estavam em coma. Algumas dessas pessoas, nos 2 casos, voltaram e relataram coisas que elas ouviram e viram com os olhos, enquanto estavam mortas ou enquanto estavam em coma. Por exemplo, alguns dos relatos, esse vídeo dessas explicações está na nossa TV, getebtv.org. Só você procurar lá
a palestra de Alexander Moreira Almeida no primeiro simpósio internacional de mente e cérebro. Eu estou usando dois exemplos dos milhares de exemplos que você encontra hoje na internet para explicar. E a ideia é a seguinte: essas pessoas, algumas delas, quando voltaram, disseram assim: doutor, depois de uns dias, né, restabeleceram, voltaram, depois do coma ou depois da morte clínica, voltaram e disseram: doutor, enquanto eu estava morta, eu vi que aqui na sala tinha 4 pessoas. Tinha até uma menina ali, um rapaz ali, o outro perto daquele aparelho, tinha alguém ajudando o senhor. E eu vi que aqui na sala ao lado, aqui na sala do lado, tinha um rapaz que até morreu. Tinha um pessoal lá atendendo ele. Eu tive a oportunidade, doutor, de ir aqui no corredor. E eu vi algumas pessoas no corredor, mas eu não consegui ir muito longe, logo eu voltei. A pessoa relatou isso enquanto ela estava em coma, ou induzido, ou enquanto ela estava clinicamente morta. Ela volta e relata coisas que ela viu, ouviu, conheceu. E o mais impressionante, até a música que estava tocando, porque às vezes eles fazem cirurgias, atendimentos com uma música suave no fundo, para acalmar, né? E o mais interessante é que essas pessoas estavam com os olhos fechados, inertes. Como é que elas saíram? Como é que elas foram ali fora? Como é que elas viram a sala ao lado? E como é que elas tiveram uma visão de todos que estavam aqui? Como é que ela conseguiu ouvir o que estava na outra sala? Isso levou a esse cientista, esse professor, na palestra, a levantar a hipótese. É engraçado que nessas coisas você tem que levantar hipóteses, apesar de ser uma coisa... Você lambeu é chocolate, você passou a mão é chocolate, você cheirou é chocolate, você viu a cor de chocolate, mas você fala, não sei, é uma hipótese, pode ser chocolate. Levantou a hipótese de que a mente não esteja no cérebro e de que o cérebro seja apenas um instrumento da mente. Agora, meu amigo evolucionista, materialista, me explique. A consciência evoluiu de quê? Se ela não está na matéria, se ela não está no corpo físico, a consciência evoluiu de quê? Porque se há uma evolução, ela evoluiu de alguma coisa, ela vai para algum lugar. Não, isso aí é porque a consciência sempre existiu na matéria ou fora da matéria. Em que fora da matéria quer dizer outra dimensão. Não, fora da matéria não quer dizer outra dimensão. Então você toca a consciência. Aonde está a minha consciência? Se ela não está no meu cérebro, está onde? Não, peraí. Isso aí quer dizer que... É muito isso aí, cara. Isso é uma fonte de estudo. Isso aí tem que ver. Porque não tem que ver, não, cara. Eu digo para você. A consciência sobrevive à matéria. E ela habita uma das dimensões. Além dessa dimensão, existem inúmeras, milhares, centenas de dimensões que vão muito além do que a gente consegue ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, sentir com a pele, cheirar com o nariz ou lamber com a boca. E essa é uma das explicações do porquê é impossível você explicar apenas com um evolucionismo uma ideia que vai além da matéria. Semana que vem a gente vai dar continuidade a esse nosso bate-papo sobre a existência de Deus. E aí eu te digo, levantando já essa questão que é o próximo tópico, eu já apresento para vocês aqui o próximo tópico, que é a existência da razão e da consciência. Acreditar que a evolução é suficiente para gerar consciência é aceitar que o acaso gera vida. Como é que o nada gerou consciências? Porque aquela pessoa que estava em coma, aquela pessoa que teve morte clínica, foi uma das pessoas estudadas. E todo o universo nesse planeta de pessoas com as suas consciências fora do corpo. Então, como é que a evolução simples da matéria justificaria algo não material? Semana que vem, a gente vai continuar nesse nosso bate-papo, apresentando as 5 justificativas do porquê. É lógico, é plausível, é racional, inclusive é uma questão de inteligência, já que aceitar a existência de Deus faz com que eu entenda as suas leis
e isso transforma a minha vida, me faz uma pessoa mais feliz, me faz uma pessoa mais tranquila, me faz uma pessoa com perspectiva de futuro, faz com que eu possa interagir com a minha família, com todos que estão à minha volta, faz com que eu entenda a morte e o nascimento, faz com que eu tenha uma visão filosófica, enquanto não aceitar a existência de Deus me faz apenas uma pessoa mais egoísta, mais individualista, mais arrogante, vaidosa. Eu não preciso me modificar porque eu não tenho que agradar ninguém. Eu não quero agradar ninguém porque é impossível agradar a todo mundo e eu não quero agradar a todo mundo. Quem não gosta de mim, então que não fale comigo, né? Eu sou assim, quem não quiser que não me aceite, então não fala comigo. Tem pessoas que pensam assim. Porque são visões materialistas. Essa pessoa vai nascer e morrer do mesmo jeito. Quer dizer, em substituição da visão de uma evolução das consciências através da transformação íntima, você me apresenta o nada? Você me apresenta o egoísmo? É ilógico. Então, aceitar a existência de Deus, de todas as dimensões, da consciência, da evolução das consciências, dos universos, do universo multidimensional, é uma questão de inteligência. Não é inteligente negar Deus. Não é racional negar a existência de Deus. Se você acha que Deus, na sua cabeça, está mal apresentado, coloca um outro nome. Chama de arquiteto universal, chama de consciência cósmica, chama do que você quiser. Mas não dá para negar a existência dele. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Uma pena que hoje a internet não nos ajudou, né? Não nos ajudou para a gente fazer ao vivo, mas como eu disse, eu gravei. Logo quando eu senti que o negócio não estava bom, eu botei para gravar. E aí, agora, ainda nesta noite, eu vou repostar o vídeo, né? Para que a gente possa, para quem acompanha a gente, possa nos ouvir. Quero agradecer a todos vocês que, com muita paciência e boa vontade, têm nos auxiliado, têm nos conduzido, têm mandado suas sugestões, suas ideias, suas críticas. Muito obrigado. Eu lembro que quinta-feira temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e da obra O Céu e o Inferno, nesse canal. Sexta-feira temos o estudo do Livro dos Médiuns e, na sequência, uma obra de Ramatiz. Atualmente, em Ramatiz, estamos estudando o livro A Vida Humana e o Espírito Imortal. Estamos no capítulo 2, quando ele fala sobre família, sobre filhos. E sábado, 4 da tarde, a gente transmite a reunião lá da sede do GETEB. Tudo isso aqui no nosso canal. Se você não está inscrito, inscreva-se, por favor. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, dá um dislike, faça um comentário, diga o que você achou, faça a sua crítica, a sua sugestão, nos ajude a melhorar e a evoluir. Também temos o nosso podcast, né? Vou colocar aqui os detalhes aí. Procure-nos nas redes sociais, Trabalhadores do Bem. Procure também o nosso Instagram, @gtbianos, nosso podcast Despertar, com Walter Júnior. E a nossa TV, getebtv.org, onde você encontra mais de 100 filmes espíritas e espiritualistas e já temos 8 radionovelas disponíveis. Em breve colocaremos mais algumas. Cada radionovela tem 30, 40, 50 capítulos. Tudo isso de graça. Além dos vídeos que a gente usa como apoio, nós colocamos lá na nossa GTEB TV. Qualquer dúvida, está aí nosso WhatsApp, 97596, deixa eu repetir aqui que agora eu me perdi, 97185-7768, 97185-7768. Muito obrigado por você estar conosco, semana que vem tem mais, ou a qualquer momento nos nossos estudos. Beijo, fique com Deus e fique na paz. Deixa eu voltar que agora é aqui, tá.